de jubileu, enterramento do grande jubileu de nossos santos fundadores. Então, falando um pouquinho da vida de nosso santo fundador hoje, nós falaremos também de Nossa Santa Amada. Estamos celebrando os 400 anos da morte de São Francisco de Sales. Ele nasceu no Castelo de Sales, na Savoia, em 21 de agosto de 1567. Aos 14 anos foi mandado para a grande Universidade de Paris, que na época, com 54 faculdades, era um dos grandes centros de estudos. Ali destacou-se em História, Filosofia e Teologia. Jovem ainda, fez votos perpétuos de castidade e colocou-se debaixo da proteção da Virgem Santíssima. Aos 18 anos, foi tentado terrívelmente por uma sensação de desespero e condenação ao inferno, o que só venceu com fervorosa oração aos pés de Nossa Senhora. Aos 24 anos, doutorou-se em Direito em Pádua, Itália. Foi ordenado padre a 18 de dezembro de 1593. Em 1602, tornou-se bispo de Genebra aos 32 anos. Escreveu várias obras. No famoso Tratado do Amor de Deus, escreveu: a medida do amor é amar sem medida. Foi diretor espiritual de Santa Joana Francisca de Chantal desde 1604 em Dijon, com quem fundou a Ordem da Visitação em 1610. Sua obra mais famosa é a Introdução à Vida Devota. Faleceu aos 56 anos, em 28 de dezembro de 1622, em Lyon. Sua beatificação foi em 1662. A primeira realizada na Basílica de São Pedro, em Roma, onde foi canonizado 3 anos mais tarde. Sua festa é considerada celebrada no dia 24 de janeiro. Foi declarado doutor da Igreja em 1877 e o Papa Pio o instituiu padroeiro dos jornalistas. São Francisco de Sales foi grande amigo de São Vicente de Paulo, que vivia em Paris. São Vicente dizia de São Francisco: este servo de Deus conformou-se tão bem com o modelo divino que muitas vezes me pergunto com admiração como uma criatura, dada a fragilidade da natureza humana, pôde alcançar tão elevado grau de perfeição. Sou levado a ver o homem que, dentre todos, mais fielmente reproduziu o amor do Filho de Deus sobre a terra. Gostava o santo de dizer: se erro, prefiro que seja por excesso de bondade que por demasiado rigor. A extraordinária mansidão que possuía foi fruto de muitos esforços e trabalhos. Em 1610, justamente com Santa Joana Francisca de Chantal, fundou a Ordem da Visitação de Santa Maria.
irmãs, uma boa tarde. Um Feliz Natal a todos e a todas. Que a alegria desta data tão especial seja para nós o início de um tempo ainda melhor em nossos corações e em nossa espiritualidade. Iniciamos com o sinal que nos une na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Peçamos perdão ao Senhor para que possamos ser mais dignos de estar em sua mesa da palavra e da Eucaristia. E façamos deste canto de perdão a nossa oração e o nosso compromisso a Deus. Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, vos fizeste ó Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, fazei de nós uma só família, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Celebrando o Natal de nosso Salvador, glorifiquemos o nosso Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz do povo celeste, os que imploram liberdade. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai
ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. Oremos. Intenções para a nossa Santa Missa, pela saúde de Madre Gládias, 7º dia de Kleber e Adelaide, 30º dia de Estela, pelas almas de Paulo Tadeu, Menendrinha, Sebastião, Ivan, José, Claudino, Rosa, Amaro, Maria da Penha, Antônio e Isabel, pelas intenções que estão no cestinho e as que trazemos no coração. Também colocamos pelo conhecimento do Dr. Francisco Muniz, a sermos sepultado agora, o Senhor comporte os familiares e a cura da eternidade. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente estabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina meu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos, exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Confis no universo contemplar a salvação do nosso Deus. Confis no universo contemplar a salvação do nosso Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Esse é o esplendor da glória do Pai, a extensão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome dele. De fato, a qual dos anjos eu disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem namorar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la.
Veio para o que era seu e os seus não acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim. Passou à minha frente porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas queridas irmãs, querido povo de Deus, também os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais, nós queremos, nessa palavra tão bonita que o Senhor nos oferece, meditar, rezar e pedir a Ele que possamos deixar essa palavra inebriar o nosso ser, para que tudo aquilo que nós iremos fazer seja segundo essa palavra, essa vontade do Senhor. Que evangelho tão bonito! Se ontem o evangelho foi a narrativa de Natal, o evangelho da véspera de Natal foi a narrativa do nascimento, agora o evangelho da missa do dia vai falar para nós que esse verbo que sempre existiu se torna presente. Esse evangelho, ele tem uma semelhança com o livro de Gênesis, o capítulo 1 e os primeiros versículos. E o livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim, no princípio, a palavra, o verbo, ele pairava sobre a face das águas. Gênesis falava que essa palavra, esse verbo que agora João está falando, ele sempre existiu. Olha que combinação perfeita, Aquele verbo que estava presente na criação do mundo, agora se faz presente na nossa vida, na nossa história. João termina dizendo: a Deus ninguém viu, a transcendência dele é muito maior, a matéria dele é muito superior a nós, mas ao Filho ele se viu, nos deu a conhecer. Ele tem o rosto de um menino, de um ser humano, para dizer que nós somos chamados a viver esta humanidade de forma mais intensa. Ouvimos a primeira leitura do profeta Isaías. Isaías caminhou conosco durante todo o tempo do Advento, preparando o nosso coração. A profecia dele se cumpre neste dia especial. Ele e tantos outros profetas que anunciavam um tempo bom, um tempo de esperança. Agora, ouvimos na leitura do mesmo profeta que se completou esse tempo. Nós fazemos parte, então, agora dessa aliança também. Interessante que Isaías falava de uma coisa que ia acontecer, mas o coração dele já parecia que ele estava vivenciando aquilo. Profecia, a gente acredita tanto em Deus a ponto de sentir a ação dele já no agora da nossa vida. Por isso que Isaías fez. Por isso que o salmo tão bonito que nós cantamos, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Esse confins do universo contemplado é o próprio Jesus que está presente no meio de nós. Essa salvação que Ele nos concedeu. Hoje inicia para nós o processo de salvação. A chegada do Filho de Deus ao mundo começa então o nosso processo de salvação, de vida em abundância. Então começa lá na manjedoura e termina lá na cruz. Começa lá no presépio, na humildade do Deus que vem fazer história conosco, e culmina lá do alto da cruz, porque de lá o Senhor nos convida agora a entrar no seu reino. Veja só, no presépio Deus vem morar conosco, na cruz agora nós vamos ao encontro dele.
Ele vem morar conosco na dor e no sofrimento, no desprezo da humanidade. Agora na cruz, no silêncio, na dor, no sofrimento, nós também somos convidados a fazer esse caminho, porque não estaremos sós. Por isso que agora, se o Salmo canta os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus, é um convite para que nós agora, o salmista escreveu esse salmo antes de Jesus vir à Terra. No consciente dele, ele não sabia o que ia acontecer. No inconsciente, com certeza, faz parte do mistério da salvação. Agora, nós cristãos olhamos esse salmo com outro olhar. Olhamos a profecia de Isaías com outro olhar, porque nós fazemos parte. Por isso somos cristãos. Então, nós somos chamados a configurar nossa vida à vida de Jesus Cristo. Deixar a humanidade dele conduzir a nossa humanidade. Só assim seremos santos, queridos irmãos e irmãs. E talvez uma das mensagens mais bonitas que o tempo do Natal vai nos oferecer, a palavra que mais, duas palavras que ficam muito fortes. A primeira palavra é salvação, porque o Natal nos trouxe a salvação de Deus. E a segunda palavra é humanidade. Como precisamos ser humanos. E dá para perceber quando uma pessoa está fazendo o caminho para ser salva, para ser santa, quanto mais humana ela for. Se toda vez que você rezar, você perguntar para o seu coração se você está sendo humano com você, com as pessoas que estão ao seu redor, você está no caminho da salvação. Você pode aprender os melhores métodos de oração. Você pode viver os gestos mais piedosos que a igreja e a Sagrada Escritura ensina. Mas se você não for humano com as pessoas, falta a salvação. Pois aquele que estava lá na sua transcendência, ele veio fazer-se humano para que nós possamos viver a humanidade. Então, é como se essa mensagem quisesse dizer: o seu jeito de rezar, o seu jeito de acreditar tem que te tornar uma pessoa melhor para esta e para outra vida. Por isso que São Paulo, nessa segunda leitura, fala para nós isso, né? Esse mistério tão bonito da vinda de Deus, que agora faz parte da nossa existência também, do nosso caminhar. Deus faz história conosco. E por isso, nós somos chamados por Ele a começar a transformar o nosso redor também. E aí, o Evangelho que acabamos de ouvir, essa mensagem tão bonita, que fala que a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Esse rosto de Deus que agora pode ser conhecido no seu Filho amado, Jesus Cristo. O rosto de uma criança pura, de uma humildade incrível, o rosto de tantos irmãos e irmãs que passam pelas cruzes da vida. O rosto que está escancarado também na nossa história, no nosso modo de ser e agir. Irmãos e irmãs, esse tempo do Natal, a gente às vezes em casa, né, ou em nossas comunidades, a gente costuma perguntar aquela velha pergunta, né? E se Jesus viesse hoje? Será que ele encontraria alguém que ele receberia? Ele? Será que ele ia encontrar lugar na sua casa? Aqui no mosteiro? Lá no convento dos padres? Bom, meio caminho andado nós já fizemos. Se nós estamos aqui em oração, porque nós acreditamos e queremos receber. Talvez a pergunta tem que ser um pouco mais trabalhada no coração. Será que nós estamos atentos para que Jesus hoje possa estar presente na nossa casa? Às vezes ele vai estar como o menino Jesus, como criança, às vezes vai estar o Jesus adolescente, às vezes vai estar o Jesus adulto, mas nós cristãos somos chamados a estar atentos a isso. Ouvimos na narrativa do nascimento de Jesus que ele procurou lugar na hospedaria. Então São José tinha um dinheirinho para pagar uma pensão. Não dava para pagar um hotel 5 estrelas, né, mais ótimo na época, mas um dinheirinho para poder acolher os 13 lá, mas ninguém quis dar pensão. Como pode a gente fica pensando, como pode uma mulher grávida, né, não ser acolhida em nenhuma casa? Sabe por que fizer isso? É maldade? E pior ainda, hein? Depois que tudo aconteceu, ele não encontrou vaga em nenhuma hospedaria,
Aí ele foi provavelmente no finalzinho da cidade, né? No final da cidade que começa a roça, lá no curralzinho, no presépio, ele comprou um lugar para nascer. Entre Barbacena e Carandaí, digamos assim, né? Ou então entre Barbacena e aqui Antônio Carlos, né? No meio ali tinha um curralzinho e comprou. Por que as pessoas não receberam? E hoje? Hoje ele volta de novo na nossa vida, na nossa história. O Natal é uma data para lembrar isso, que ele continua querendo voltar em nossa história. E eu fico a imaginar, quando eu medito essa passagem da chegada do Salvador, eu fico imaginando o nosso contexto hoje. Talvez aquele povo não conseguiu entender, porque se Jesus aparecesse, o céu desse uma rajada bem grande, né? Descesse uma escada lá do céu, um monte de anjo com trombeta, que nossa geração gosta de coisa apoteótica, né? Um monte de rojão, de fogos, aí descia Deus, ou um anjo, com um menino no colo, entregaria lá no chão lá Nossa Senhora, ia aparecer muita gente querendo acolher. Com certeza, o faraó ia descer lá do castelo dele, todo mundo ia abrir as portas, mas ele não fez assim. Ele foi lá na pobreza, lá na rocinha, lá na manjedoura. E hoje? E aí eu fico pensando, mesmo lá, no interiorzinho, na roça, quanta gente deve ter passado naquela estrada em frente àquela manjedoura e não conseguiu perceber que o Filho de Deus estava nascendo ali? Não perceberam, sabe por quê? Acredito que muitos estavam muito preocupados. Tem gente que anda muito preocupada com tanta coisa que nem dá para perceber a salvação do nosso Deus. Tem gente que talvez estava muito magoada ainda, estava em luto, estava chorando há anos, aquela mesma dor, e não ia conseguir ver Deus. Outros talvez estavam numa euforia, naquela alegria passageira, que não vem de dentro, e também não percebeu. E hoje, o Mestre está presente na nossa vida, na nossa história. Será que a gente consegue perceber os sinais dele? Às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, pode repetir na história daquele povo. Então a gente não pode falar muito mal daquele povo, que não tinha tempo, que não tinha coração, que não tinha não sei o que para acolher Jesus. Porque muitas vezes a gente vive tão preocupado que nem percebemos a nossa família. Às vezes a vida vai passando tão de jeito que nós nem percebemos os sinais de Deus na nossa história. Então o Natal, mais do que uma data, que daqui a pouco vai passar uma data numérica, daqui a pouco da meia-noite, acabou o dia 25, mas o Natal continua. E o Natal então é a oportunidade para olharmos para o nosso coração e fazermos uma história diferente, para que a gente possa repensar algumas coisas na nossa vida. Lá no presépio, muita gente deve ter passado diante do mistério da salvação e nem percebeu. Cuidado, irmão e irmã, a gente também passar pelo mistério desta vida sem perceber o Deus que está querendo se revelar na nossa história. Gênesis disse que Deus, quando quis criar a humanidade, na verdade ele quis se comunicar conosco. É o mistério da revelação de Deus na história humana. Agora João fala que esse mesmo Deus, o mesmo verbo que estava lá no início, ele vem de novo se fazer presente na nossa história para nos salvar. Se lá no Antigo Testamento ele criou, agora no Novo Testamento ele recria a humanidade. E agora, na nossa vida, será que nós estamos deixando esse mistério continuar se revelando a nós? Que a nossa oração, a nossa fé nos ajude a vivenciar esse mistério tão bonito da salvação do nosso Deus, que está tão presente na mesma fala do anjo que ontem disse para nós no Evangelho: hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Esse hoje que o anjo falou não é o hoje do calendário que a gente tem na parede, não. É o hoje da nossa existência, é o hoje da nossa vida. Hoje Deus chama você para ser feliz. Hoje Deus chama você para a salvação. Aquele hoje que o anjo disse há muitos anos atrás, está fresquinho ainda, continua presente na nossa vida, na nossa história. E o mistério do Natal do Senhor, que hoje celebramos, não se torne um dia
ou uma festa de aniversário, se torne na certeza do Deus que veio nos ensinar a sermos mais humanos e, para isso, mais divinos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos renovar a nossa fé, e nas palavras nasceu da Virgem Maria, aí nós vamos ficar de joelhos contemplando esse mistério do nosso Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vamos todos agora de joelho e em silêncio contemplemos esse mistério tão bonito que a igreja hoje celebra, o Deus que nasceu do ventre da bem-aventurada Virgem Maria, como nos ensina o credo niceno, o Deus gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na harmonia dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E apresentemos a Deus as nossas preces nessa liturgia tão especial do Natal do Senhor, onde também, como vimos, a Irmã nos ajudou a rezar no início da missa, entramos também no tríduo em preparação dos 400 anos de nosso querido Pai Fundador, São Francisco de Sales. Ajudai nossas comunidades a viverem na alegria da fé, na força da esperança e sempre unidas pelo Evangelho de Cristo. Nós vos clamamos, Deus da vida. Dai-nos, Senhor, a vida nova em Cristo. Dai-nos, Senhor, a vida nova em Cristo. Fazei-nos viver na alegria da fé, a mesma alegria dos humildes pastores que acolheram na simplicidade do presépio vosso Filho recém-nascido. Nós vos clamamos, Deus da vida. Dai-nos, Senhor, a vida nova em Cristo. Por todos os membros sofredores de vossa Igreja, pelos quais vosso Filho Jesus Cristo nasceu e ofereceu-se no madeiro da cruz em sacrifício vespertino, nós vos clamamos, Deus da vida. Dai-nos, Senhor, a vida nova em Cristo. Dai aos fiéis a vossa força, para que possam resistir às tentações do demônio. Nós vos clamamos, Deus da vida. Dai-nos, Senhor, a vida nova em Cristo. Acolhei, Senhor da vida, os pedidos proclamados que humildemente vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Festa
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam do vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa de hoje, que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. E, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído. Restaurando a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, pelo nosso Bispo Ayrton e por todos os que guardam a fé e receberam dos apóstolos. Concedai a vossa Igreja
fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o Dia Santo, o Natal do Senhor, em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João, Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com a bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, derramando sobre elas os vossos filhos, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e o entregou a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salva-nos, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de Francisco Muniz, falecido hoje, e de todas as intenções, nossos amigos, parentes, as religiosas que já passaram por esta casa. A eles e a todos os que adormeceram em Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos
rogamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o contínuo dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O reino de Deus que traz pecado, enche piedade de nós. O reino de Deus que traz pecado, enche piedade de nós. O reino de Deus que traz pecado, dai-nos a paz. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Que alegria saber que em cada missa que participamos, Ele vem nos alimentar com o seu amor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de nem crer em minha parte, mas Deus a palavra é o corpo de Cristo vos guarde para a vida eterna. Amém. Em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas
O anjo do Senhor anunciou a Maria: Eis a serva do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. Oremos. Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo, hoje nascido, como nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também sua imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Avisos é que na próxima quarta-feira, dia 28, senhores e irmãs, teremos a missa às 19 horas, aqui com a presença do nosso arcebispo, Dom Ayrton, comemorando então os 400 anos da morte de São Francisco Sales, e me ajudem, e da Santa Joana também, Nascimento, né? De Santa Joana, 450 anos de Santa Joana. E com isso, todos nós que bebemos dessa fonte aqui junto com as irmãs, na ordem licitandina, nós somos convidados a participar. Então, vamos fazer presença nesse dia. Então, quarta-feira, dia 28, às 19 horas, aqui no Mosteiro.
próximo sábado, dia 31, véspera de Ano Novo, a missa será às 20 horas também. Não teremos a missa da manhã, somente a da noite, às 20 horas. Vamos participar também, viu? A Santa Igreja ensina que participar da última missa do ano, receber a comunhão, rezar o TD1, a gente ganha indulgência plenária também. Então vamos participar. É uma missa muito especial, onde a gente agradece a Deus pela caminhada de 2022 e já vamos receber dele todas as graças para o ano que se inicia, o bem-aventurado ano de 2023. Agora, antes da bênção, nesse dia tão especial do Natal do Senhor, o Padre vai sair com o menino Jesus, caminhando no meio de nós, porque é assim que Deus fez, né? Veio caminhar no meio de nós. Quando o menino Jesus passar perto de você, faça também a sua prece por você, ou por alguém que você queira rezar esse dia especial, e olhando para este menino, esse Deus que se faz tão humilde, tão presente, que você possa receber a graça e a bênção dele nesse dia tão especial de celebração do mistério da encarnação.
mistério do Natal que hoje celebramos, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um Feliz Natal a todos e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Porque é seu amigo.